A Bolsa Brasileira teve uma alta impressionante, coisa de quase 50% em um período curto. Para quem já estava posicionado, foi ótimo. Mas agora a pergunta que não quer calar é: e agora? Será que, sei lá, a festa acabou? O tempo das aquelas oportunidades de ouro de comprar ativo bom a preço de banana já era? Essa é a questão central, né? Tá na mesa de todo investidor agora. E é fascinante porque a euforia do mercado subindo, ela esconde uma realidade um pouco mais complexa, sabe? Para quem está na jornada de construir patrimônio, de aportar todo mês, essa alta pode ser uma notícia, meio agridoce. Exatamente. Por isso, o nosso objetivo aqui é ir um pouco além da manchete. Vamos analisar alguns indicadores para tirar a temperatura real do mercado. A gente quer entender se a bolsa está esticada, que tipo de retorno dá para esperar daqui para frente e, o mais importante, o que isso significa na prática, certo? Vamos começar a desvendar isso. Para começar, vamos pegar o termômetro mais famoso do mercado, o preço-lucro, o PL. Por muito tempo, a gente se acostumou a ouvir que o PL da nossa bolsa era 7, um dos mais baixos do mundo. Era o grande argumento, né? O Brasil está de graça. De repente, esse número dá um salto, quase 13. O que é essa mudança de 7 para 12,8? O que ela nos diz de verdade? Parece que o ingresso da festa ficou mais salgado. Ficou, sem dúvida. E essa é a primeira peça do quebra-cabeça que a gente precisa entender bem. O PL, de forma bem direta, você pega o valor de mercado de todas as empresas do índice e divide pela soma do lucro que essas empresas geraram nos últimos 12 meses. É a métrica mais clássica para medir quão caro o mercado está em relação ao lucro que ele entrega de fato. Certo, é como se fosse uma conta de guardanapo para saber em quantos anos o lucro pagaria o valor de mercado se tudo continuasse igual. Essa é uma ótima maneira de colocar. E para a gente dar o peso certo a esse número, 12,8, a gente precisa de contexto. Se a gente olha o histórico, a média do PL da Bolsa Brasileira nos últimos 5 anos foi de aproximadamente 8. E se a gente estica mais para 10 ou 20 anos, a média fica ali ao redor de 10. Então não tem como fugir do fato. 12,8 está bem acima da média histórica. A conclusão fria é que a bolsa não é mais aquela pechincha óbvia que foi ali entre 2020 e o início de 2024. Concordo. E eu adicionaria que o que aconteceu foi um fenômeno clássico, chama expansão de múltiplo. As cotações das ações subiram num ritmo muito mais forte do que o crescimento dos lucros das empresas. O otimismo, a expectativa de queda de juros, tudo isso fez o investidor aceitar pagar mais caro pelo mesmo nível de lucro, sabe? Aquele pessimismo extremo que joga os preços lá para baixo parece que ficou para trás. E como que o Brasil fica nessa foto global? Se a gente não é mais a barganha de antes, ainda somos uma boa oportunidade comparando com outros países? Olhando para fora, o quadro é cheio de nuances. Apesar da nossa alta, ainda existem mercados com múltiplos mais baixos. As Filipinas, por exemplo, negociam com um PL de 9,2. A Colômbia está em 10,7. E imagino que não é por acaso que Filipinas e Colômbia aparecem aí. Devem ser economias com desafios parecidos, mas que talvez não tiveram o mesmo rally que o Brasil. Por isso os múltiplos continuam mais comportados. Perfeito. Por outro lado, o Brasil ainda está visivelmente mais barato que a média geral dos mercados emergentes, que tem um PL de 17, e nem se compara com a média mundial, que está em 22,6, muito puxada pelos Estados Unidos. Então, a história que o PL nos conta é: não somos mais a liquidação da loja, mas ainda estamos longe dos preços da seção de luxo. Entendi. Então, o primeiro indicador já acende uma luz amarela. A bolsa subiu, o preço em relação ao lucro aumentou. Muitos comemoram, as manchetes são positivas. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Para quem está na fase de acumulação, aportando todo mês, essa alta toda pode não ser a melhor notícia do mundo. É uma sensação estranha, né? Porque o noticiário está em festa e a pessoa que está ali separando o dinheiro do salário olha e pensa: puxa, isso está tornando o meu trabalho mais difícil. É o grande paradoxo do investidor de longo prazo. E o que é fascinante aqui é a lógica da acumulação. Quanto mais barata está uma boa empresa, mais ações você consegue comprar, com o mesmo dinheiro. É matemática pura.
Eu tenho um amigo que começou a investir em 2021. Ele fica frustrado quando a bolsa não sobe. Eu sempre digo para ele, você está construindo uma casa. Comemore quando o tijolo está em promoção, não quando o preço dele dobra. Vamos trazer isso para um exemplo prático, para ficar bem palpável. Peguemos uma empresa conhecida, sei lá, Caixa Seguridade. Digamos que um investidor queira comprar 1.000 ações. Há um tempo com o mercado em baixo, ele precisaria de uns R$ 13.000. Hoje, para comprar as mesmíssimas 1.000 ações, o custo saltou para 17.230. É o mesmo ativo, a mesma participação nos lucros, mas o custo de entrada é 30% maior. E o impacto disso no futuro é gigantesco. Comprar mais ações com o mesmo dinheiro acelera exponencialmente o crescimento da renda passiva, dos dividendos. Cada aporte mensal compra uma fatia maior das empresas. O efeito bola de neve ganha muito mais tração. Por isso, mercados em baixa ou andando de lado, na verdade são os melhores amigos de quem investe com foco no longo prazo. A euforia da alta torna tudo mais lento e mais caro. É uma completa inversão de mentalidade, não é? Quem ainda está plantando deveria, na verdade, torcer por um tempo nublado, que permite comprar sementes mais baratas. A comemoração do sol forte da alta faz mais sentido para quem já está na fase da colheita, vivendo da renda. Precisamente. A festa da alta é para quem já tem o patrimônio formado. Para quem está na luta, o mercado de lado é uma bênção. Ok, entendi. Pelo retrovisor do PL, a festa parece estar diminuindo o ritmo. Mas eu fico com uma pulga atrás da orelha. Será que só essa foto do preço contra o lucro do último ano é suficiente para a gente bater o martelo? Afinal, o lucro no Brasil é volátil, depende de commodity. Não tem outra forma de medir a temperatura, talvez com uma visão mais panorâmica? Essa é a pergunta certa a se fazer. E ela nos leva a um segundo indicador. Um muito famoso por ser um dos preferidos de Warren Buffett. Ele propõe uma perspectiva totalmente diferente. Em vez de comparar o valor de mercado com o lucro, ele compara o valor de mercado total da bolsa com o Produto Interno Bruto, o PIB. A lógica é genial na sua simplicidade. Medir o tamanho do mercado de ações em relação ao tamanho da economia real. Gosto dessa abordagem. E quais são os números dessa conta para o Brasil hoje? Os componentes são impressionantes. O valor de mercado de todas as empresas listadas no Brasil atingiu recentemente 6,2 trilhões de reais, um recorde. Do outro lado, a gente tem o nosso PIB, que está acima de 12 trilhões. Fazendo a divisão, isso dá o quê? O valor da bolsa representa quase metade da nossa economia. Exatamente, a proporção atual é de 48,7%. E agora vem o ponto que bagunça todo o nosso raciocínio inicial. Apesar da alta recente, esse patamar de quase 50% coincide com períodos em que a bolsa foi historicamente considerada muito, mas muito barata. E espera aí. Isso parece totalmente contraditório. Como a gente pode estar num patamar que historicamente foi de liquidação total, tipo no fundo da crise de 2008 ou no pânico da pandemia, se o mercado acabou de subir quase 50%? O que explica essa discrepância? É aqui que a análise fica profunda. Se a gente olha o gráfico histórico dessa relação valor de mercado PIB, o nível atual de 48,7% é similar ao que a gente viu nos fundos de mercado em 98, na crise de 2002, no auge do pânico de 2008 e durante a pandemia em 2020. Em todos esses momentos, quem teve coragem de investir encontrou as melhores oportunidades da década. Mas isso levanta uma questão. Será que essa métrica ainda é válida? A economia hoje é muito mais digital, mais baseada em serviços. O PIB talvez não capture o mesmo tipo de valor que capturava nos anos 90. Não corremos o risco de estar usando um mapa antigo? É uma crítica pertinente, sim, e precisa ser considerada. No entanto, a divergência provavelmente nos conta uma história importante sobre o Brasil. O PL é um termômetro de curto prazo, ele reage rápido. O indicador do PIB é uma bússola de longo prazo. Ele mostra que a estrutura da nossa economia, o tamanho do nosso mercado, ainda é pequeno perto do potencial do país. O investidor está no meio dessa briga entre o ciclo curto e o potencial de longo prazo. Então,
O que tudo isso significa para os retornos futuros? Se a gente tem um termômetro dizendo que a febre baixou, mas não passou, e uma bússola dizendo que ainda há um oceano para navegar, o que um investidor pode esperar? Podemos começar olhando o que o passado nos diz sobre o PL, o nosso termômetro. Os dados históricos mostram uma correlação inversa muito forte. Quando o PL da Bolsa estava na faixa de 12 a 13, como agora, o retorno médio anual para os 10 anos seguintes foi bem baixo, muitas vezes perdendo para a renda fixa. E o contrário também é verdade, imagino. E como? Quem teve a oportunidade de comprar com PL na casa de 5, por exemplo, obteve retornos espetaculares, próximos a 30% ao ano na média pelos 10 anos seguintes. Um retorno de 30% ao ano é algo que muda a vida financeira de uma geração. Isso reforça a ideia de que o preço de entrada importa, e muito. Ok, essa é a visão do PL que sugere retornos mais modestos. E a projeção do outro modelo, o indicador Buffett. O que essa bússola nos diz? O modelo que usa a relação com o PIB e outras variáveis, como projeção de crescimento e dividendos, projeta um retorno esperado para a Bolsa Brasileira nos próximos 8 anos de 10,5% ao ano. 10,5% ao ano. É um número bem concreto. Mas, com a nossa taxa de juros ainda alta, pode parecer um prêmio de risco um pouco apertado para a volatilidade da Bolsa, não? É um ponto válido. E é preciso contextualizar esse número. Esse mesmo modelo, há pouco tempo, quando a Bolsa estava mais barata, projetava um retorno na casa de 18% a 19% ao ano. O que isso significa? Que a alta recente comeu uma parte do retorno futuro esperado. A janela de oportunidade extraordinária de retornos anuais perto de 20% se fechou um pouco. E como esse retorno de 10,5% do Brasil se compara com o que se espera de outros mercados no mundo? É aqui que a gente vê se estamos numa boa posição? A comparação global é o que coloca tudo em perspectiva. Para Singapura, por exemplo, o mesmo modelo projeta 13,4% ao ano, um pouco acima do Brasil. Mas o que realmente choca é a projeção para os Estados Unidos. Um retorno esperado negativo, menos 0,7% ao ano. Como assim negativo? Para o mercado americano, isso é uma bomba. Quer dizer que o modelo sugere que quem investir no S&P 500 hoje pode, na média, ter menos dinheiro em 8 anos? Isso muda a ideia de porto seguro. Muda completamente. A explicação está nas avaliações extremamente esticadas, no PL altíssimo e na concentração do mercado em poucas empresas de tecnologia. O modelo indica que os preços atuais já embutem décadas de crescimento otimista, deixando pouca margem para retornos futuros. E na outra ponta do espectro, onde estão as projeções mais altas? Aí a história é outra. A gente encontra projeções altíssimas em mercados de maior risco, o que ajuda a explicar o fluxo de capital. A Turquia, por exemplo, tem um retorno esperado de 34,8% ao ano. A Rússia, de 32%. Claro, é um retorno que vem com um asterisco gigante. É o prêmio que o mercado exige para se expor a riscos extremos. O Brasil, com seus 10,5%, fica numa posição intermediária. Entendi. Então não somos o porto seguro com retorno negativo, nem a aposta de altíssimo risco. Estamos no meio do caminho. Mas volto ao meu ponto. Essa projeção de 10,5% é para o índice, para a média. Não é uma sentença para a carteira de cada um, certo? Esse é o ponto mais crucial de toda a nossa conversa. É vital lembrar que essa projeção é para o Ibovespa, para a média do mercado. É perfeitamente possível, e muitos investidores conseguem, obter um retorno muito superior selecionando boas empresas individualmente. Ou seja, o trabalho de garimpar boas oportunidades, de analisar os fundamentos de empresas específicas, se torna ainda mais importante agora. Não dá mais para comprar o mercado de olhos fechados e esperar um retorno espetacular. Exatamente. O trabalho do investidor fica mais difícil. Exige mais calma, mais estudo. Se antes a maré estava subindo e levantava todos os barcos, agora é preciso ter certeza de que seu barco não tem furos. Mesmo com a bolsa a 130 mil pontos ou a 100 mil, sempre vão existir empresas caras e empresas baratas. As oportunidades continuam lá, só não estão mais na vitrine. Fazendo uma síntese final, então, saímos daqui com um quadro bem mais complexo do que o Bolsa Sobe das manchetes.
De um lado, temos o termômetro do preço-lucro, nos dizendo que o mercado está acima da média, que a fase da barganha fácil acabou. Perfeito. E do outro lado, temos a bússola do valor de mercado sobre o PIB. Ela sugere que, estruturalmente, nosso mercado ainda tem um longo caminho de crescimento pela frente. Duas histórias diferentes. Então, a mensagem principal parece ser que a era de comprar qualquer coisa e ser carregado pela maré passou. Agora, mais do que nunca, a seleção criteriosa de ativos, o trabalho de sócio, é o que vai diferenciar os resultados. Isso nos deixa com uma reflexão final. Num cenário global onde os Estados Unidos têm perspectiva de retorno negativo e outras emergentes prometem retornos altíssimos com riscos altíssimos, como o investidor deve enxergar a projeção de 10,5 do Brasil? Seria um equilíbrio prudente entre risco e retorno ou uma oportunidade moderada demais? A questão que fica é, se guiar pelo termômetro de curto prazo que pisca em amarelo ou pela bússola de longo prazo que aponta para um vasto território a ser explorado? A resposta, provavelmente, não é um ou outro, mas sim em como equilibrar as duas visões na própria carteira. Depois de uma alta expressiva de quase 50%, a pergunta que não quer calar no mercado é: a Bolsa Brasileira ficou cara demais? Hoje, vamos discutir exatamente isso. Se ainda vale a pena investir ou se o potencial de retorno agora é bem mais limitado. Eu vou defender aqui que sim, a Bolsa já passou do ponto e meu principal argumento se baseia no indicador preço-lucro. Já eu vejo um pouco diferente. Vou argumentar que, apesar dessa alta toda, o Brasil continua assim atrativo e que olhar apenas para um indicador, bom, isso limita demais a nossa visão. Ainda existem ótimas oportunidades na mesa. Olha, o primeiro indicador que para mim acende um alerta é justamente o preço-lucro, o PL. Se a gente medir pelo principal fundo negociado lá fora, que serve como um termômetro em dólar para o nosso mercado, o PL está em 12,86. Esse número, assim, sozinho, talvez não diga muito, mas o problema é a comparação. Certo. E qual é o problema dessa comparação, exatamente? O problema é que a média dos últimos 5 anos foi de aproximadamente 8, e as médias de 10 e 20 anos ficam ali em torno de 10. Ou seja, a gente está bem acima do histórico, né? A análise é clara. Quando a Bolsa foi negociada nesta faixa de PL, o retorno médio para os anos seguintes foi baixo. A projeção de retorno para os próximos 8 anos, que já bateu quase 19% ao ano, hoje caiu para 10,5%. A janela de oportunidade fácil de comprar tudo muito barato se fechou. Ok, o PL subiu, eu concordo com isso, mas assim, me recuso a acreditar que a única forma de olhar para um mercado tão complexo como o nosso seja por uma única métrica. Se a gente usa o indicador Buffett, que basicamente mede o tamanho da bolsa em relação ao tamanho da economia do país, como se fosse um termômetro macro, ele nos conta uma história bem diferente. E que história seria essa? A história de que não há febre nenhuma. Esse termômetro hoje marca 48,72%, um patamar considerado de valor justo pela média histórica. Ou seja, não aponta para supervalorização. Outra versão desse mesmo indicador nos coloca em níveis de fundo de mercado, como em 1998 ou 2008. E outra, essa projeção de 10,5% é para o índice geral. Um bom investidor não compra o índice, ele seleciona ações, e aí o retorno pode ser muito, muito maior. Entendo a busca por efersões, mas, veja bem, o cenário geral mudou e isso afeta todo mundo. Pensa no investidor que aporta dinheiro todo mês. Para ele, essa alta é péssima. Com o mesmo dinheiro, ele compra menos ativos. Para juntar 1.000 ações da Caixa Seguridade, por exemplo, antes ele gastava R$13.000. Agora precisa de R$17.230. Na prática, o sonho da renda passiva fica mais distante. Desculpa, mas esse argumento não me convence. É um erro achar que o retorno do Ibovespa define o retorno de todas as carteiras. Independentemente da pontuação do índice, sempre existirão empresas boas e baratas. A tarefa do investidor agora é garimpar mais, cavar mais fundo. Mas as oportunidades para superar, e muito esses 10,5%, continuam existindo. Mas essa própria projeção, que parece boa, na verdade confirma o meu ponto. A oportunidade diminuiu drasticamente.
A queda de quase 19% para 10,7% mostra que o prêmio de risco para investir no Brasil já não é tão atraente quanto foi há pouco tempo. Uma queda sim, mas vamos colocar em perspectiva global. Enquanto esse mesmo modelo prevê um retorno negativo de menos 0,7% ao ano para os Estados Unidos nos próximos 8 anos, para o Brasil, a projeção é de 10,7% positivos. Outros emergentes, como a Turquia, chegou a projetar 34,8%. Isso justifica porque o capital estrangeiro olha para o Brasil como uma alternativa muito favorável. Resumindo minha visão, os números não mentem. A Bolsa Brasileira está objetivamente mais cara do que esteve nos últimos anos, como o PL escancara. Em outras palavras, a festa dos preços de liquidação acabou. Quem entra agora precisa entender que o prêmio diminuiu e os retornos fáceis, bom, esses ficaram para trás. E concluindo do meu lado, embora a fase de comprar tudo a preço de banana realmente tenha passado, indicadores macro como o de Buffett mostram que não estamos numa bolha. O Brasil continua sendo uma alternativa de investimento muito superior a mercados desenvolvidos. O sucesso do investidor agora dependerá menos do vento a favor do índice e muito mais da sua capacidade de encontrar as joias escondidas no mercado. Fica claro que diferentes métricas podem levar a conclusões bem distintas, né? A discussão sobre se a bolsa está cara ou se ainda há oportunidades depende fundamentalmente da lente que se usa para avaliar o mercado. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!